Mas é isso. Sejam bem-vindos, tricolor, seja bem-vindo, tricolora, seja bem-vindo, tricolino, tricolinda de todo o Brasil. Eu sou o Wallace e aqui um vídeo do canal Flume Domina falando de um pós-jogo, falando de uma análise em relação a esse jogo que foi uma morrinha. Não foi simplesmente o Fluminense jogar mal, mas novamente o Fluminense jogou mal. Eu esqueci de acender a luz aqui, né? Mais uma vez o Fluminense joga mal e encara o jogo como se estivesse ganhando. Então não basta apenas o Fluminense jogar mal. Tem que jogar mal achando que está bem, achando que está desbancando o adversário e que vai ganhar o jogo a qualquer momento. Então é essa a ideia que eu tenho por trás do jogo. Tem aqui comigo algumas fotos que eu tirei do jogo que eu vou mostrar para vocês e a gente vai comparar ali como era o posicionamento da equipe do Fortaleza, que tipo assim, não parecia estar cansada no final do jogo. Parecia que o Fluminense estava mais cansado do que eles no final do jogo, né? E aí eu vou falar várias outras coisas em relação a como eu percebi a falta de evolução em relação aos jogos contra Flamengo, né, contra Botafogo, apesar da gente ter vencido o Vasco, não foi um bom jogo, né? E em relação agora, né, o primeiro jogo do Brasileirão e é o primeiro jogo que eu já vou falar, o próprio coisinha aqui dessa live e da foto que vai ficar, né, de thumbnail, que é errar ao humano. Eu vou começar então falando, não tem como você, como é que é? Agora esqueci, eu tava com isso na ponta da língua, mas não tem como você fazer, como é que é? Não tem como você obter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Vamos lá. Depois, na hora que o mano vai lá explicar e tal como é que tava o jogo, é uma coisa. Parece que ele estava vendo de cima o jogo. Olhar o jogo de baixo é mais difícil do que você olhar de cima. De cima você vê o campo aberto. De baixo, você não consegue ver o quão distante, né, por uma questão aí de falta de tridimensionalidade, né, você sabe que quem está atrás e quem está à frente, mas você não sabe o quanto que esse jogador está atrás ou à frente, sem ser por uma questão de tamanho, né? Mas ele, quando vai falar no pós-jogo lá esqueci o nome agora, na tribuna, sei lá, parece que ele tá vendo o jogo daqui de cima, parece que ele é um observador igual a gente que tá de casa, né, vendo o jogo pela televisão. Mas se você tem tanta propriedade para falar assim nesse momento, por que causa, motivo, razão, circunstância, você não coloca exatamente isso que você falou em prática, né? É uma pergunta genuína minha. Essa pergunta é uma pergunta genuína minha. Por que necessariamente você não coloca em prática aquilo que você falou depois no pós-jogo antes? Eu falo o jogador que não executa. Sei lá, tipo assim, quando a gente escuta eu não vou me considerar como influenciador, pelo menos não ainda, mas quando a gente escuta o pessoal que já é muito dessa área, né, o pessoal de Rede TV não, Sport TV, Lance e tal, esse pessoal que já trabalha muito tempo nisso, fala que o Mano, um técnico que gosta de deixar a bola contra o time e gosta de sair em contra-ataque. Que contra-ataque? É o primeiro ponto. É a contradição em como ele diz se propor a jogar e a falta de ver como de fato estão essas jogadas dele. Eu pergunto de novo, onde está o contra-ataque do Fluminense? Onde está o contra-ataque do Fluminense? Ele diz, vamos ter que pressionar. Cadê as pressões? Eu vou mostrar aqui para vocês algumas fotos que eu fui tirando da partida para vocês verem como era deprimente o Fluminense jogando defensivamente, no meio-campo e ofensivamente. Thiago Silva errou, beleza, não foi o que mais errou, mas, sei lá, dupla Freitas e René ali foi uma negação. Eu não entendo por que o Ignacio não entrou. Se vocês souberem aí de alguma lesão que o Ignacio teve, por que ele não entrou jogando, eu não sei. Fuentes, se tu quiser o meu joelho, eu dou pra você o meu joelho.
mas René não dá. René não dá. Ele não tem velocidade para sair jogando. Então se for, Mano Menezes, se tu for para jogar com um lateral esquerdo igual o René, tu não pode esperar a profundidade dele, cara. Tu não vê um mapa de calor dos jogadores que tu tem em mãos, não. Tu não vê isso, não. Tu não vê até onde ele vai nos treinos, não. Tu não vê que ele vai só até o meio campo e depois volta. Então não espere profundidade desse jogador. Mas beleza. O Fluminense não teve profundidade nem com o John Ares, nem muito com o Canóbio, nem com o Keno depois. O jogador que mais conseguiu ter ali um pouco de profundidade foi o Keno, né? E mesmo assim um pouco mal, né? Por quê? Aí vem a ideia do que eu falei de não espere você ter resultados diferentes fazendo exatamente tudo igual. Não dá para você esperar ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Não dá para você plantar maçã e esperar colher banana. Não tem como fazer isso. Mas se você, por 45 minutos do primeiro tempo, mas já jogando mal, você tenta jogar bola no Ares, vem 3 marcando ele, aí vem o Guga para tentar apoiar, vem mais um marcando o Guga. Eles estavam com superioridade numérica o tempo inteiro nas laterais e você em nenhum momento pensou, vou aumentar os jogadores no meio de campo para a gente tentar fazer alguma coisa pelo meio de campo. Não houve isso, né? Você simplesmente tirou o Serno. Cara, você provavelmente deve ter ferrado com o Serno nesse momento, né? Se não fosse o Serno, nessa questão de agradecimento, se não fosse o Mano, a gente estava rebaixado. Beleza, nesse momento a gente já está na zona de rebaixamento com o Mano. Você ferrou o Serno. Porque o que você imaginou não deu certo. Aí você simplesmente, você troca as peças, mas a tática continua lá mesma merda. Tanto que a gente tomou um segundo gol. Mas foi de escanteio. Mas o escanteio saiu de uma jogada pelas laterais. O Martinelli, ele teve que sair da posição dele para dar um bote. E aí saiu a jogada, né, de linha de fundo lá. Porque a gente não tinha meio de campo. E a gente tem 3 jogadores contra, 3, 4, 5, 6 deles. Por quê? Porque eles estavam ali, aumentando, diminuindo os espaços. Estavam marcando muito. E aí, em vez do Fluminense também fazer isso de enxugar os jogadores, não. Foi exatamente igual ao jogo contra o Flamengo. Você tinha uma zaga aqui atrás, você tinha um ataque aqui na frente e um meio aqui. O ataque, quando eles estavam com a bola, não pressionava um. Só que se não pressiona os 3 para tentar dificultar essa bola e talvez aproximar um pouco os jogadores do meio de campo, fica um buraco, vai um jogador, faz uma tabela e eles saem. É isso. E foi isso o jogo todo. Foi uma jogada de bola nas costas de um, bola nas costas do outro, bola nas costas do outro. E ontem eu lancei um vídeo, se você quiser dar uma procurada, eu lancei um vídeo falando, Fluminense, ele, apesar de não tomar gol nos minutos 10 a 20, ele entra desatento. O Fluminense toma gol nos primeiros minutos. O Fluminense tem que entrar atento para não tomar gol nos primeiros minutos. E ao falar isso, parece que a energia foi pro universo, o Fluminense tomou gol. Beleza. Tomamos o primeiro gol. Aí a gente volta para 2013, onde a gente tomava gol no início. Vamos virar, nem ser. Vamos virar, nem ser. O que aconteceu? O Fluminense continuou jogando mal. Continuando tomando porrada. Podia ter saído 2 a 0 antes, né? Aí saiu 2 a 0 depois. E aí? O Fluminense continuou jogando mal. E aí o Fortaleza percebeu, cara, esse jogo aqui já tá liquidado. A gente pode, ficar relaxado. E aí o jogo começou a ficar em banho-maria. E aí, por que você trocar peça às vezes não significa literalmente nada? Você poderia ter jogado o Serna mais pro meio, ao invés de jogar ele pra ponta. Você poderia ter trazido o Canóbio mais pro meio, ao invés de você deixar ele esticado na ponta. Trazer esses jogadores mais para trás e mais pro meio, enxugar eles ali no meio. Colocar 5 jogadores no meio. Se houver necessidade, o Serna ia para a direita, sai do meio e vai para a direita. Se houvesse necessidade, o Canóbio ia para o meio e para a esquerda. Tanto que ele roubou bola ali na intermediária, né? E não foi bem no lateral, foi na intermediária, em frente à área. E aí, por que você trazer esses jogadores mais para o meio?
Porque se você está sofrendo marcação na ponta com 3 jogadores, é só você que vai perder a bola toda vez. E não era 3 jogadores assim, eram 3 jogadores aqui, aqui e aqui. E aí o que basicamente você observa? Provavelmente o Vojvoda deve ter visto jogos onde o Fluminense sofreu uma marcação com uma quantidade grande de jogadores e conseguiu sair. Né? Quando tinha 4 ou 5 jogadores marcando a bola, gerava buraco. Então o que basicamente ele mandou fazer? Vai 3 jogadores na lateral ali com o Canóbio, vai 3 jogadores na lateral ali com o John Ares e fica 2 no meio. E aí eu vou começar a mostrar as imagens porque isso vai ficar um pouco mais visível para vocês. Né? Olha só, esse sou eu. Isso é exatamente eu aqui. Vamos lá. Eu comecei a tirar essas fotos aqui. 23 minutos de Weibo. 23 minutos de jogo, comecei a fazer isso. Né? Deixa eu gerar um PDF aqui que eu vou conseguir fazer os desenhos aqui. E aí vocês vão ver essas análises aqui junto comigo. Banário de trabalho, né? Forflu. Esse jogo não foi Forflu, foi Forfan. Não foi Forflu, né? Fortaleza Fluminense. Foi Forflu de ser... Como é que eu posso dizer? Engraçado, né? Beleza, então vamos lá. Agora fazer a conexão aqui. Eu tinha tirado, agora vamos lá, vamos de novo. Cadê meu... Eu devia ter adiantado isso. Foi mal Brasil, foi mal torcida. Mas eu não esperava que o Fluminense fosse jogar mal assim, já no primeiro dia de jogo do Brasileirão. Aquela ideia de tipo assim, não, a gente vai vencer a Sul-Americana, a gente vai vencer o Brasileiro. Então, muita gente, esqueci o termo agora, emocionada, né? Muita gente emocionada. E eu acabei ficando emocionado assim também. Então vamos lá. Então aqui, 23 minutos de jogo, eles já estavam ganhando de 2-0 e eles ainda assim, estavam com uma corda nos olhos. Linha de 4 no meio do campo e 2 jogadores indo pressionar a bola. E tem lances que eles pressionam com 3, tá? E aí você tem 1, 2, 3, 4 jogadores, 1, 2 exatamente no meio dessa linha aqui, ó. Então você tem um lateral aqui, bem esticado, e aí quando esse cara recebe a bola, vem esses 2 jogadores aqui em direção e vem mais um aqui, ou seja, lateral estava com 3 jogadores sempre. Né? Vamos lá. Agora aqui é eles com a bola. Os 3, eles roubaram a bola com 3 jogadores aqui. E eles já pegaram, ó, fazendo aqui a saída em velocidade. Fluminense, mesmo com 1, 2, 3 contra 2, o Fluminense ainda assim perdeu essa profundidade. Por quê? Porque é René. E apesar disso, ó, foi um jogador aqui. O Fluminense tinha 2 aqui, 2 aqui. Hércules e Martinelli, que foi dar esse bote. Mas vamos lá. Por que a defesa deles foi muito bem estruturada? Porque eles deixavam os jogadores numa zona em que a bola iria caso estourasse. Vinha 3 jogadores marcando e tinha outro jogador para caso a bola sobrasse. O Fluminense não, o Fluminense atacou com 2 e girou um buraco. E aí foi, olha o buraco aqui, cara. Olha o buraco aqui que esse jogador teve. Vamos para mais uma foto. Aqui, se eu não me engano, foi um lance que o Fluminense podia pegar o contra-ataque. Olha como é que eles já estavam. O Marinho ficou, porque o Marinho estava correndo pra caramba, então o Marinho deu uma diminuída no ritmo. O jogador orientando que esse jogador estava vindo para cá, ou seja, o jogador apontando para cá. 3 jogadores aqui, ó, juntinhos, e aí a gente poderia explorar
jogar pelo meio, mas o que o Fluminense faz? Joga essa bola para cá. Ou nesse momento aqui eu acho que o Thiago Silva ele até tenta jogar essa bola no meio, só que joga mal pra caramba a bola. A bola recupera, né, para eles. Aqui eu já não lembro exatamente qual é a jogada, não vou lembrar de todas as jogadas, né, mas aqui ó, linha completamente fechada de jogadores, dois jogadores que estavam pressionando sair de bola. Como a saída de bola não foi de lá, René aqui, esticadaço, né, um comentarista, né, tava falando assim, o Fluminense precisava de um jogador que ficasse, né, bem esticado, o Canóbio precisava ficar bem esticado, porque o René estava bem esticado. Cara, que adianta você esticar jogador e ter 3 jogadores marcando? Quando tocava para trás e o Canóbio ia, ficava 2 atrás do Canóbio, ficava 1 ali na direção do René, só para atrapalhar, né, diminuir o tempo, né, para ele executar alguma ação. E aqui, ó, quando o Fluminense vai atacar, eles têm aqui, ó, o Arias vem pelo meio, o Cano tá exatamente aqui, e aí o Freitas ele erra essa jogada aqui, né? Se não me engano, o Freitas até acaba cometendo uma falta aqui, né? De um dos vários erros que o Freitas faz, que o Freitas comete, né? Nesse lance aqui, de fato, o Canóbio até poderia estar um pouco mais lateralizado. Nesse momento aqui da foto, tu tinha um corredor. Mas, pensa comigo, acredito até que foi um pensamento próprio do Canóbio. Tipo assim, pô, tô tentando ir pela esquerda, e não tá funcionando, então vou pelo meio. Quando foi pelo meio, eles, ó, encaixaram a marcação aqui pelo meio também. E aí aqui, ó, os 4 jogadores de defesa. Então eles estavam muito bem encaixados. Eles estavam preenchendo muitos espaços. Então, ó, um jogador marcando a possibilidade de passe do John Arias. Diogo Barbosa, que apesar de ser o Diogo Barbosa, evitou que o John Arias fizesse alguma coisa aqui. Ele poderia driblar o John Arias, mas o Diogo Barbosa já estava, ó, ele já estava com o corpo direcionado ao pezinho mais virado para cá. Se ele tivesse com os 2 pés virados para cá, era o drible certo para o John Arias para cá, mas ele já estava com o corpo orientado a fazer esse movimento para cá, forçando justamente o John Arias a voltar a bola. Do outro lado, os 3 jogadores marcando a lateral, mais um jogador marcando a linha de fundo. Lima, que foi para jogar no meio, estava mais como ponta do que como jogador de meio. Canóbio, como jogador, o comentarista falou, o Canóbio não fica esticado no lateral. O Canóbio esticado no lateral. Opção de passe aqui, você tem o Martinelli, e aí agora um problema crônico. Isso foi sim no jogo contra o Flamengo, isso foi no jogo contra o Botafogo. Cara, a dificuldade de você virar o jogo de primeira. Raras foram as vezes que eu vi esse Fluminense virando o jogo. No final do jogo eu vi uma bola tranquila assim, que o Lescano fez um balãozinho assim, que a bola foi no meio do campo ali. Né? Seria uma bola que você falaria assim, caraca, essa bola é arriscada de fazer para quem tá ganhando, alguma coisa assim. Não, ele fez porque, em vez de você tocar aqui para você tocar aqui, quando tu vira esse jogo com uma bola assim mais longa, tu faz o time cansar. Porque se tu vai tocando assim, apesar de você fazer a bola rolar e você, time que tá tocando essa bola, não cansar, o time que tá vendo esse toque devagar, de um lado para o outro, ele não vai ter que correr em velocidade para dar aquele, né, sprint. Ele vai correndo devagarzinho, vai dando um trotezinho, isso não vai cansar tanto o jogador. Né? Basicamente, o Fluminense ajudou eles a gastarem menos energia para eles poderem gastar mais energia nos sprints, nos contra-ataques de velocidade. Basicamente isso. O Fluminense ajudou o Fortaleza a executar a saída em velocidade, guardando a energia deles. Se o Fluminense aqui, ó, não sei quem é esse jogador, não acredito que seja o René. Se o René pega, olha a distância do Google aqui. Os jogadores estão bem longe. Mas, se essa bola vem aqui por cima, no Guga, ele poderia errar o domínio? Poderia. Ele poderia dominar certo, mas se ele pensa, pô, os jogadores estão vindo com muita velocidade, dá de cabeça, dá chutão, né, faz a falta,
né? Mas aí você toca essa bola para trás para chegar até aqui, e esses jogadores todos já se reorganizam na marcação. E aqui, buraco aqui, Canóbio tendo que vir marcar no meio, Martinelli que saiu daqui veio para cá, e o Hércules, se eu não me engano, é esse jogador aqui. Então, você tem 4 jogadores aqui defensivos do Fluminense que até estão fazendo uma linha tranquila, mas o meio está uma bagunça. O Martinelli saiu da posição e veio para cá. Cadê o Hércules, por exemplo, que em tese era para estar fazendo essa posição aqui? E cadê o Lima, que também é jogador de meio? Né? Bagunça. E aqui, ó, apesar de 48 minutos de jogo, 2-0 já, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores aqui. E o Fluminense tendo que, em tese, fazer uma jogada de ataque, tem 1, 2 jogadores no lateral, 1, 2 jogadores no meio. Isso daqui é o Hércules, se não me engano. Aqui o John Arias, abertaço. Se o John Arias, aqui o John Arias já não vai conseguir fazer nada. Se o John Arias ele vem pra cá, ou pra cá, seria mais fácil de você virar essa bola aqui para ele pegar em condição de chutar, que nessa posição ele não iria fazer muita coisa. Faltou leitura de jogo dos próprios jogadores ali no campo. Aqui, se não me engano, foi... não vou lembrar. Buraço também. John Arias aberto, o Guga ele vai nessa jogada aqui. Eu acho que eu peguei um outro momento depois desse. Não, acabei não pegando. 4 jogadores aqui, ó. Marinho já indo em direção para você marcar o jogador que pode receber o passe, então vai dificultar a vida do Freitas aqui em tocar para o Thiago Silva. Né? O Martinelli apontando aqui, ó, tem um cara marcando. Então provavelmente vai vir aqui no René. Então eles estavam marcando, ó, de novo, bola lateral. Né? Um jogador marcando o John Arias aqui na possibilidade de passe. 1, 2, 3 jogadores na bola direto, um jogador pegando talvez a possibilidade dessa bola vir para cá. Nesse lance até aqui que deu certo, né, do Fluminense, só que aí a jogada, apesar de bem trabalhada, acabou sendo mal executada logo em seguida. Mesma jogada, a bola até que surgiu, né, saiu, o Hércules pegou e depois, né, mal execução do passe depois. Aqui o Guga fez uma merda muito grande. Ele podia ter cruzado, pô, Wallace, mas ele não tinha boa visibilidade, ele não tinha visto a área. Cara, cruza. Né? O Fluminense estava errando todos os cruzamentos mesmo, cruza e vê o que dá depois. E aí o que acabou resultando nessa jogada? Ele acabou virando a bola, perdeu a bola para o de fundo e ainda tentou arrumar briga com o Tite. O Keno tentou arrumar briga depois e tal. Ou seja, o Fluminense para reclamar tá muito bem pra caramba. Agora no futebol mesmo, nada. E aqui não, no momento que eu já estava percebendo isso, mas eu não estava conseguindo pegar um print screen muito bem, que das vezes que eles saíram jogando, que o Davi Luiz já está com a bola, ou seja, já estava no 4-3-3, já não estava mais no... Já não estava mais com 4-3-3, estava com 3 zagueiros, né? Mas os jogadores não vêm fazer pressão, cara. Quando vai pressão, é um jogador só. Um jogador só, sai tranquilo, se não sai aqui, sai aqui. Quando vem 3 jogadores, e aí o meio vem junto, e a zaga vem junto para pressionar, né? Mas a gente pode tomar bola nas costas, a gente toma bola nas costas sem fazer isso. Então, que faça isso. Né? E aqui, ó, você tem uma jogada pela lateral que mais uma vez não estava dando certo. O jogador aqui livre pedindo a bola, e aí aqui o Martinelli, ele recebeu essa bola, tocou aqui no René, para o René tocar no Keanu. E os jogadores, como eu acabei de comentar, os jogadores, quando a bola vai assim, eles não vão fazendo sprint, na sprint, que é a corrida rápida. Eles vão trotando. Apesar de cansar também, nosso jogador cansa a mesma coisa, porque vai dando trote. Agora, se essa bola faz esse movimento aqui direto para o Keanu, não essa curva, claro, vai fazer os jogadores aqui terem que fazer uma movimentação mais rápida. Né? E aí o Keno vai ver essa bola dele e vai ver a movimentação do outro lado.
E aqui, nesse momento, o Keno teve que ver a bola vindo do René sem poder ver o que esses jogadores aqui estão fazendo. Se ele ver essa bola e vem para cá, ele vai ter esse jogador aqui e um outro depois. Nesse momento, ele teve que enfrentar dois jogadores. Aí, se não me engano, ele acabou indo tentando linha de fundo e perdendo a bola. Mais uma vez, ó, jogadores de lateral, jogadores pressionando saída de bola. Eles estavam fazendo isso direto e não parecia que eles estavam se cansando. Mas aí vem a questão. Cara, você está recebendo 1.500.000, sabe, sei lá quanto for. Tu está recebendo o equivalente a, sei lá, 0,00001% da população. Mas se tu vai num jogo para não se cansar, tu tá jogando errado, seriaço. Se tu vai num jogo que é para não disputar, não é para machucar os caras, mas se tu não tá no jogo para se doar em campo, tá jogando errado, cara. Tá jogando errado. Se tu não é um craque, se tu não é um Ganso, um Riquelme, se tu não é um Zidane, em que você precisa se preservar ali para conseguir jogar com qualidade os 90 minutos, se tu não é esses caras, tu tem que se doar em campo, cara. Chega um determinado momento, o seu juiz, eu não aguento mais, entendeu? Não aguento mais. E aí, vida que segue, coloca outro jogador. Por exemplo, eu gosto muito do Martinelli, mas o Martinelli ele não está entrando, não está dividindo bola e está perdendo muita bola. Né? E aqui, ó, você tem 4 jogadores rodeando a bola, um jogador só para a lateral. Provavelmente o Diogo Barbosa deve ter recebido instrução, ou ele mesmo decidiu, cara, se eu marcar o John Arias, acabou o Fluminense. Foi isso, cara. John Arias foi marcado. John Arias não jogou. John Arias no meio, o Fluminense tomou o primeiro gol, ficou meio, o que estou fazendo em campo? Mas na lateral, o Fluminense não foi muito também. Por quê? Porque o Lima, aqui o Lima está no meio. Né? Mas o futebol com o Lima no meio não melhorou muita coisa não, cara. O Fluminense melhorou no segundo tempo, mas porque o Fortaleza já tinha um placar. Então o Fortaleza ficou assim, cara, não vou precisar me expor, não vou precisar ficar pressionando do jeito que eu estava pressionando no meu tempo. E joga tranquilo. E aí, vamos lá. Você tem aqui então um passe aqui, se não me engano, acho que nesse momento o Lescano já estava. E ele aqui, ó, consegue arranjar o passe para o Martinelli, que entra e chuta. Aí o chute sai mais caro. Mas ele poderia ter pensado por um segundo se talvez ele não teria, porque quando ele recebe essa bola aqui, o Davi Luiz vai na direção dele. Se ele ameaça o chute, talvez ele teria uma melhor condição. Se ele ameaça chutar, vira o corpo à estada esquerda, teria melhor condição. E aí a questão de, tipo assim, era o Bernal esse jogo, cara. O Fluminense estava recebendo espaço no meio e ainda assim tentava jogar pelos. Vem a questão do. Será que o mano realmente entende do jogo na hora que o jogo está acontecendo? Ou ele recebe instruções de cima para falar lá na hora da conferência? Eu esqueço, né? Mas beleza. Mais uma vez, caras marcando lateral, caras marcando região da bola, caras marcando região onde a bola pode vir. Bola voltou, já vai o jogador marcar a saída de bola. Mas nesse momento aqui, 32 minutos do jogo, eles já estavam assim, cara, o jogo tá liquidado, não vai conseguir fazer nada não. E o João, ele não fez uma defesa. Todos os chutes do Fluminense foi para fora. Né? E aí, numa das raras momentos em que o Fluminense tem uma quantidade de jogadores próxima da bola no ataque, não pressiona de novo. Inclusive, a gente tinha até um jogador aqui que poderia correr para atrapalhar pelo menos essa bola vindo desse cara. Não, vai só o Lima. E aqui numa bola do Everaldo, eu me recuso a chamar ele de EV, sei lá, Everaldo, ele recebe essa bola e dá um passe bonito. O Keno, cara, tem jogo que o Keno entra bem. Tem jogo que o Keno entra só Jesus na causa. E aí me fica a pergunta na cabeça. Né, dos vários erros desse jogo, fica mais uma questão na cabeça aqui, que é a seguinte. Se por acaso
Você não coloca um jogador no início do jogo porque você tem medo de queimá-lo caso ele jogue muito mal, você ter que sacar ele, você ter que tirar ele. Por que de acho você acharia melhor colocar ele como solução se o jogo já está 2-0? Foi o que aconteceu com o Lescano, foi o que aconteceu com o Lavera, e apesar disso eles entraram bem. Acredito que talvez os jogadores devem ter entrado assim, pensando, cara, esse resultado não é erro meu. Então, como o Fluminense já vai perder, eu vou entrar aqui tranquilão, eu vou tentar jogar, se não der para jogar, não vou me esforçar e tal. E eles fizeram talvez ali umas jogadas boas, o Lavega até tentou profundidade, até jogou no que fez direitinho. E o Lescão também cometeu um errozinho ali. Não, acho que a jogada do David Luiz ali foi um pouco. Ele acertou a bola, sim, mas eu acho que aquela cotovelada ali na cara dava para ter evitado aquilo. Né? O David Luiz, ele não é um jogador leal, ele é um jogador bem desleal. E, se eu não me engano, não teve nem conferência de VAR, porque a bola rolou muito rápido depois e não teve outro ângulo sem ser de costas. Né? E na transmissão, não mostraram esse ângulo e falaram, isso foi jogada normal. Pô, eu não acho. Teve um cotovelo na cara dele, cara, levanta isso aí. Tipo assim, pô dar um cotovelado na tua cara e falar pra você levantar logo em seguida. Tipo assim, o juiz, se não me engano, não me lembro de ter tido um amarelo. Não me lembro de ter tido um amarelo. Mas, de qualquer forma, acabou a bateria do Instagram.